Olá, povo de Deus! É chegado o momento do nosso devocional diário. Eu sou o pastor Vandelcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, da Igreja Cristã Nova Vida em Nova Iguaçu, em Belém do Pará. Hoje, sexta-feira, dia 14 de janeiro do ano 2022. Estamos lendo a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos na primeira divisão da carta, e esta primeira divisão trata de divisões e escândalos que ocorriam na igreja dos Coríntios e que levou o apóstolo a escrever aos irmãos daquela cidade, levando a sua palavra apostólica de correção, exortação, disciplina, e que o apóstolo entendia ser necessário para corrigir os rumos da igreja na cidade de Corinto. Então, esta primeira divisão, que vai até a conclusão da leitura do capítulo 6, a primeira divisão trata de divisões e escândalos. Divisões por quê? Porque havia partidarismos na igreja de Coríntios. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Cefas, Pedro, né? E outros ainda diziam ser de Cristo. Uma divisão, um partidarismo na igreja. Paulo entende necessário corrigir essa anomalia. Para isso ele escreve a primeira carta aos Coríntios. Mas também esta primeira divisão, que abrange até o capítulo 6, vai tratar também de escândalos na igreja. Então, além das divisões e partidarismos, o apóstolo colocou para nós 3 casos. O caso de incesto, envolvimento, o relacionamento entre pessoas da mesma família, incesto, né? A esposa, o filho se relacionando com a esposa do seu pai. Isso é um escândalo na igreja, isso é um pecado gravíssimo, e Paulo trata isso com muito rigor. Foi a segunda divisão, a segunda parte desta divisão, desta primeira divisão. Na primeira parte, o apóstolo tratou das questões relacionadas aos partidos na igreja. Na segunda parte aqui, ele tratou dessa questão de incesto. Na terceira, a questão dos crentes coríntios estarem apelando aos tribunais contra o seu irmão em Cristo. Paulo tratou disso. Nós concluímos ontem essa questão, essa leitura, e hoje nós vamos concluir a leitura do capítulo 6, e assim concluindo a primeira divisão da carta, com mais um escândalo que Paulo viu necessidade de escrever aos coríntios para corrigir o rumo naquela igreja, e o tema é a fornicação. O que é fornicação, pastor? É relacionamento sexual entre pessoas que não são casadas, namorados, noivos, antes de subir ao altar e assumir compromisso matrimonial diante de Deus e testemunhas, ou diante de um juiz de paz numa comarca da cidade, já iniciam antes disso uma vida sexual, e isso a Bíblia denomina de fornicação, e considera um grave pecado esta prática. Vamos ver o que Paulo nos diz acerca disso, dos versículos 12 até o versículo 20, concluindo o capítulo 6 e essa primeira divisão da carta. Ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ele repete: tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e estes. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que ressuscitou o Senhor,
ressuscitará também a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está escrito: serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Vejam a palavra apostólica, a palavra de Paulo para os coríntios naquele tempo e que chega até nós no nosso tempo. A fornicação. Devemos obedecer a palavra de Deus, nos submeter até mesmo às instituições. O matrimônio é um contrato. E para assumir este contrato, cabe aos nubentes, o jovem, o moço e a moça, se apresentarem puros para unirem-se a Deus em matrimônio. Pense nisso. Se você, jovem, casal, de namorados e noivos, migraram por este caminho, pondere a exortação bíblica para a sua vida, peça perdão, abandone esta prática, assuma um compromisso de fidelidade com Deus e você irá experimentar a bênção do Senhor na sua vida. Assim concluímos esta primeira divisão. Amanhã, com o início da leitura do capítulo 7, nós iniciaremos a segunda divisão da carta, que tratará de soluções para diversos casos. Que esta porção para hoje seja a bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.